Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre leitura de capítulo da obra, sobre texto e contexto, experiência da morte em sala de aula, explorar possibilidades, delimitar um tema, a disciplina de selecionar e investigar um tema, o estudo sobre o pitagorismo, em especial sobre a metempsicose, ou seja, a teoria da transmigração das almas ou da reencarnação, orientações, para a pesquisa sugerida, estudo dirigido sobre a teoria da alma no Fédon de Platão, atividades complementares, atividade 1, interpretação associada entre obra literária e filosófica. Então vamos lá. Texto e contexto, experiência da morte em sala de aula. Um dos sintomas doentios da nossa cultura de consumo massificado é a alienação da experiência da morte, gerando preconceitos e tabus em relação à mesma. Como se trata de fator delicado para a sensibilidade juvenil, o trabalho com esse tema talvez demande ou provoque uma roda de diálogo no sentido de se esclarecer a naturalidade dessa experiência e permitir o desabafo de resistências que poderiam entravar uma autêntica reflexão a respeito. Uma outra perspectiva, a experiência da morte sempre pode irromper na vida dos alunos ou da escola, criando circunstâncias que o professor pode e deve enfrentar, realizando então com os alunos uma reflexão semelhante à acima indicada. Parodiando João Cabral de Melo Neto, é difícil defender, só com palavras, a naturalidade da morte, mas ela o faz, às vezes, com sua presença viva. Afora o ensinamento dos filósofos, as melhores indicações atuais que podem orientar o professor são desenvolvidas por Elizabeth Kubler-Ross, no seu livro sobre a morte e o morrer. Em seguida, o professor poderia ler em sala de aula o capítulo Baleia do livro Vidas Secas, à maneira de um contador de histórias, se possível com os alunos sentados no chão em roda. Considerando-se, porém, que o relato é de longos e múltiplos sofrimentos, a atenção da classe pode se esvair bem antes do final, que é o trecho a ser depois trabalhado. Por isso, se assim julgar adequado, o professor também poderá situar os seus ouvintes acerca dos motivos e das circunstâncias registradas nas primeiras 4 páginas do capítulo, e ler apenas as últimas 4 páginas, contendo o relato da agonia sublimada do animal, por exemplo, a partir do parágrafo que se inicia com a frase "encaminhou-se aos juazeiros". A leitura indicada pode dar vazão a diversas reações, ideias e questionamentos tais como sofrimento físico, social e psíquico, as angústias de um destino incerto, a realidade do mal e nossa incapacidade de entendê-lo racionalmente, a realidade da morte, o esforço por sua compreensão, os preconceitos e os temores, defesas que eles encobrem, a ideia e ou a necessidade da salvação, o aprendizado, a sabedoria, o amadurecimento que o sofrimento próprio ou de outros nos traz. Alguns alunos se sentirão chamados a ler todo o livro ou a ver o filme, quando dando continuidade às conversas iniciadas em sala de aula. Pode sugerir aos alunos interessados a formação de grupos para compararem, contrastarem as linguagens cinematográfica e literária. Igualmente válido é remeter os alunos para pesquisa, seleção e leitura de artigos relacionados e publicados em livros, jornais, revistas e internet. O professor pode, no primeiro momento, acolher serenamente a livre expressão dos alunos, que assim manifestam as questões existenciais que vibram em suas mentes. Elas podem gerar pistas também para outras aulas e outros trabalhos. Mas, no universo amplo das falas dos alunos, deve-se selecionar um aspecto a ser mais bem considerado, refletido e estudado. O professor deverá administrar com a classe esse momento de escolha, mostrando que o recorte de um assunto não representa um juízo de valor sobre os outros tópicos, no largo espectro de temas aventados pelo encontro da inteligência do aluno com a obra do escritor, e sim o procedimento metodológico necessário e proveitoso para o aprendizado. No caso dessa proposta, o recorte será feito para contemplar aquele aspecto que está contido no fragmento carta do texto. Será que há mesmo alma em cachorro? Não me importo. Meu bicho morre desejando acordar num mundo cheio de preás. Exatamente o que todos nós desejamos. No fundo, todos somos como a minha cachorra-baleia, esperamos preás. Trata-se do tema de uma certa concepção da vida após a morte. O professor poderá chamar a atenção dos alunos para o fato de que a possibilidade da existência da alma em animais não humanos, bem como a crença na imortalidade da alma e sua transmigração, foram ideias consideradas pela escola pitagórica no século VI a.C. Aqui entra em ação um dos mais agudos instrumentos que a filosofia criou e que aparece na metodologia de todas as ciências: a disciplina de aplicar a inteligência sobre apenas um problema ou tema bem delimitado,
e dentro dele exercer o trabalho de investigar e pensar. Esse momento decisivo representa a passagem da mera imaginação criativa, cuja característica é a liberdade, e a amplificação para o exercício da vontade criativa, comprometida com a produção de um resultado objetivo. Metaforicamente, pode-se dizer que é a passagem da atitude do explorador e do artista para a atitude do juiz e do guerreiro, todas necessárias no conjunto do processo criativo. Por outro lado, o advento da atitude de selecionar uma questão específica e encetar o esforço de produzir conhecimento sobre ela não significa a morte do espírito de exploração e livre invenção, pois um tema conduz quase organicamente a outro e depois a ainda outro e assim por diante. Sobre o escopo dessas questões, só vê Eunice Alencar, né, e o Soriano como desenvolver o potencial criativo. A autora é professora emérita da UNB, da Universidade Nacional de Brasília, professora da Universidade Católica de Brasília, pesquisadora reconhecida na área de práticas criativas no contexto educacional, dentro da psicologia do ensino e da aprendizagem. Então, destacam-se entre os tópicos que o professor poderá abordar o papel das tradições órficas ancestrais, a política de valorização de cultos populares estrangeiros adotadas por alguns tiranos para enfraquecer as aristocracias que se apresentavam como descendentes dos deuses, como as escolas pitagóricas, sofistas e outras filosóficas atenderam ao interesse dos gregos por uma andragogia, ou seja, em função do andragogia, andro de homem, ser humano, né? Gogia, a educação, guiar o ser humano, em função do novo espaço a ser ocupado pelos cidadãos nas polei, na polis. A rigorosa disciplina iniciática dos pitagóricos, voltada para o desenvolvimento do raciocínio, especialmente do raciocínio matemático, como uma via de salvação da alma. Em seguida, discutir como é tratado o tema da alma e da morte, a noção de vida da alma antes e depois dessa vida do corpo. Eternos ou ingênuos são apenas alguns deuses. A necessidade de purificação e de salvação da alma para alcançar o lugar de bem-aventurança, a experiência da morte como passagem pela qual a alma se despede ou mesmo se liberta do corpo, o Hades como lugar da alma ou dos mortos, o Tártaro, o inferno, o mundo inferior. Né? O pitagorismo elaborou uma teoria sobre a crença muito antiga da metempsicose. Meta em mudança, né? Psique é a alma, ou seja, a transmigração da alma, a mudança da alma de corpo em vários corpos, tanto humanos como animais ou vegetais, e reencarnação. Embora haja diferentes entendimentos acerca do processo das transmigrações, a direção sempre foi vista como evolucional, processo evolutivo. As origens da ideia de reencarnação se perdem no tempo. Ela foi aceita por Empédocles, por Platão e Plotino, entre outros, e negada pelos atomistas e epicuristas, de tendência materialista. Como fonte de pesquisa para o rol de questões elencadas, sugerimos a escola pitagórica ou itálica, na introdução à história da filosofia dos pré-socráticos a Aristóteles, da Marilena Chauí, os pré-socráticos, vida e obra, da coleção Os Pensadores, de José Américo Mota Peçanha, e Platão por mitos e hipóteses, de Lígia Araújo Watanabe. Na condução desse trâmite de escopo reflexivo, também é desejável colocar à disposição para análise e discussão com os alunos passagens de textos secundários de comentaristas autorizados, tais como Platão, o Cosmo, o Homem e a Cidade, de Raquel Gazola de Andrade, e a Alma, segundo Platão, da Filosofia, Mente e Cérebro, em Mente, Cérebro e Filosofia, o texto de José Wilson da Silva, na série especial da revista Mente e Cérebro, Pensadores da Alma e das Paixões. Uma pesquisa realizada extra classe, individualmente ou em duplas, deve ser planejada com antecedência para alicerçar o conhecimento da figura de Pitágoras, de sua escola e das doutrinas dos pitagóricos. Em sala de aula podem-se realizar pequenas apresentações de algumas pesquisas indicadas por sorteio, por exemplo, e depois complementadas por voluntários. Ou então um amplo debate que deverá, enfim, confluir para a noção de metempsicose entre os pitagóricos. Para complementar o trabalho proposto e fortalecer o recurso à tradição filosófica em torno do tema sugerido, seria interessante estudar a teoria da alma no Fédon de Platão. Pode-se estimular a leitura de todo o diálogo e remeter os alunos para a análise de trechos significativos selecionados pelo professor. Para tanto, a classe poderá ser dividida em grupos, ficando cada qual responsável pela análise de um trecho e pela preparação de um seminário a respeito.
Visando preparar essa atividade, o professor apresentará no início uma aula expositiva sobre o conjunto diálogo, expondo o contexto literário na obra de Platão e seu contexto dramático na vida de Sócrates, delineando um quadro sinótico dos temas principais da obra e situando as articulações teóricas que serão tratadas por cada grupo. No anexo 2, no fim desta proposta, oferecemos um exemplo de quadro sinótico que poderá ser útil para todo o trabalho. Sugerimos que esse estudo dirigido não perca de vista tudo o que foi anteriormente abordado, ou seja, o tema da metempsicose, no pitagorismo, e agora a sua influência sobre o pensamento de Platão. Na sequência são oferecidas atividades de aplicação a partir da proposta delineada anteriormente, com vistas a contribuir e somar esforços para o trabalho em sala de aula. Uma vez realizado o trabalho com os textos e conceitos, o que se busca doravante é criar a ocasião para conduzir junto aos estudantes um exercício de leitura de registros culturais não filosóficos. Com base na leitura e discussões sobre a obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, redige um texto argumentativo sobre a tomada de decisão de Fabiano. Então Fabiano resolveu matá-lo. Ao escrevê-lo, busque ponderar como podemos avaliar tal decisão, tomando por base os seguintes trechos da fala de Sócrates no Fédon de Platão. Trecho 1. Então preciso satisfazer-vos, respondeu Sócrates, e procurar fazer com que essa defesa seja mais eficiente entre nós do que foi aquela na frente dos juízes. Em verdade, Símeras, e tu, Sebes, se eu não cresce encontrar na outra vida deuses bons e sábios e homens melhores do que os daqui, seria inconcebível não lamentar morrer. Sabei, no entanto, que espero juntar-me a homens justos e Deus muito bons. Eis porque não me aflijo com a minha morte. Morrerei tendo a esperança de que existe alguma coisa depois desta vida e de que, de acordo com a antiga tradição, os bons serão mais bem tratados do que os maus. Está no Fédon de Platão, da coleção Os Pensadores. O trecho 2. Ânimo, então, exclamou Sócrates. Talvez eu possa te ensinar algo sobre isso e provavelmente te pareça estupendo, porque não é verdade que este caso é o mais simples de todos e que não comporta dúvida alguma para o homem. Saber quanto e a quem convém morrer ou viver. Saber quanto e a quem convém morrer ou viver, e considerando que existem pessoas para as quais o melhor seria estarem mortas, julgará surpreendente que não se permita suicidar-se àqueles que preferem a morte à vida e que sejam obrigados a esperar por outro libertador. Também está no Fédon de Platão, da coleção Os Pensadores. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe esse vídeo e ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu quero aqui agradecer aos 325 inscritos do nosso canal, aqueles que hora ou outra passam por aqui por conta de um conteúdo ou outro, deixando a sua visualização, seu like, seu dislike ou seu comentário. E aqueles que também compartilhem os nossos vídeos e o nosso canal, seja nessa plataforma aqui no YouTube ou em outras redes sociais. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.